Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe, toda sexta-feira aqui no Historizando a gente corrige questões, comenta questões e te ajuda a entender melhor essas questões e, claro, acertá-las. E hoje vai ser especial porque nós vamos comentar mais de uma questão de uma prova em específico. Nós vamos falar da UFPR. Então, tanto eu quanto o Pedro Renault lá no canal Parabólica, não sei se vocês já perceberam, mas já contando aqui, a gente fez uma aliança aí para comentar outras provas, outros vestibulares e poder ajudar vocês nos estudos além da prova do Enem. Por isso, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo já do vídeo do Pedro Renault também. Assim que acabar esse, vai lá no vídeo do Pedro que tem uma continuação, tem uma continuidade aí dessas questões. Aproveitando também e já pedindo encarecidamente para você deixar aquele like, porque aí outras pessoas conseguem acessar esse vídeo, e falar que esse vídeo tem apoio da Passei Direto. A Passei Direto é um lugar em que eu faço parte, compartilhamento aí de materiais para todo mundo, é uma rede social dos estudos, é sensacional, tem tanto aplicativo quanto o site. Você pode aí fazer o seu cadastro, compartilhar os seus materiais e ter acesso a materiais de qualidade. Aproveitando, o Historizando também está por lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Passei Direto, mais especificamente da página do Historizando, para você acompanhar, porque tem conteúdos exclusivos por lá também. Combinado? Bom, então vamos começar a falar desta prova. Eu trouxe algumas questões de história para a gente entender como aparece a história na prova da UFPR. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foram constituídas zonas de influência geopolítica caracterizadas pela hegemonia ostentada por duas superpotências econômicas e militares, que emergiam do conflito, Estados Unidos e União Soviética. Sobre o período que se convencionou denominar como Guerra Fria, é correto afirmar. Olha só, começa falando do fim da Segunda Guerra Mundial, começa contextualizando. Depois da Segunda Guerra acontece um negócio chamado Guerra Fria, e aí ele te dá a base do que foi a Guerra Fria, né? Essa questão das superpotências, desse confronto, União Soviética, Estados Unidos. Eu vou tentar parar de mexer porque o foco, né? Estados Unidos e tudo mais, beleza. Aí é correto afirmar. Então são várias afirmativas aqui, só que uma só que tá certa com relação a isso. Bora! Índia, Egito e África do Sul permaneceram neutros durante a Guerra Fria, não se alinhando ao sistema bipolar. Verdadeiro. A gente tem aqui no canal já um vídeo de introdução de descolonização, né, ou das independências, e nesse processo também tem a Conferência de Bandung. Essa Conferência de Bandung vai defender um não alinhamento de várias regiões, principalmente na África e na Ásia, e é aqui que a letra A está citando exatamente sobre isso, sobre esse não alinhamento. Tati, eu não sei todos os países, o que eu faço? Calma, primeiro, você conhece que tem a Conferência de Bandung, você sabe que é na África e na Ásia. Vamos ler as outras e essa você já deixa aquele pontinho lá, né, como algo atrativo, como algo interessante. Letra B. Acordos econômicos eram efetivados entre Japão e a China, que se mantiveram neutros. De novo, a questão da neutralidade. Só que tem uma ajuda. Pô, meu óculos aqui, gente, tá difícil enxergar. Tem uma ajuda aqui, que é a questão da China. Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, se não sabe, já tem vídeo aqui no canal. Inclusive, gente, toda vez que tem um vídeo que tem relação com o que eu tô discutindo, eu sempre deixo linkado para vocês aqui, tá vendo? Tem uma bolinha aqui, você clica nela, tem um vídeo. E aqui já tem a questão da revolução na China, a questão do comunismo na China. E aí é o seguinte, a China, a princípio, vai se alinhar com a União Soviética. Depois da morte do Stalin vai ter um rompimento, mas a princípio vai se alinhar. Então a gente não pode falar em questão neutra com relação à China, tá? Letra C. Nos anos 50 do século XX, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um pacto para evitar proliferação de armas nucleares. Não existe assinatura de um pacto. O que existe é que, pós a morte do Stalin, tem uma concepção de coexistência pacífica, que na verdade é o Khrushchev não tentando arrumar treta com os Estados Unidos, e não dá muito certo na real, mas não existe essa assinatura desse tratado, tá? Existe só esse processo de coexistência, de relações mais brandas.
Letra D. O macartismo, um movimento político desenvolvido nos Estados Unidos durante a década de 50, manifestou-se pelo fim das hostilidades entre soviéticos e estadunidenses. Na verdade, é o contrário. O macartismo é uma política de praticamente perseguição, né, a esses chamados comunistas, né? Muita gente foi perseguida que nem era comunista, nem era atrelada às questões comunistas, mas devido a praticamente essa paranoia que existia, né, contra o comunismo e o socialismo na época da Guerra Fria, existia uma forte política de perseguição e essa política é chamada de macartismo, então também não. E letra E, com a morte do Stalin, o líder soviético Stalin, ocorrido no ano de 53, verdade, o sistema mundial de dominação bipolar foi dissolvido, mentira, sendo criada no ano seguinte a Liga das Nações, mentira. Seguinte, aqui tá falando que com a morte do Stalin acaba a Guerra Fria. Não é verdade, né? A Guerra Fria acaba com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética na década de 90, então não tem relação com o fim desse processo. E também fala que foi criada a Liga das Nações. Para quem não lembra, a Liga das Nações é uma liga criada após a Primeira Guerra Mundial, né? O que é criado após a Segunda Guerra Mundial é a ONU, então a ONU já existia, não tem a criação de nada aí nesse momento específico, né? Ok? Então, letra A pra gente é a melhor. Observem que, por mais que tenha um texto contextualizando a gente precisa entender o processo da Guerra Fria para de fato conseguir acertar. Letra A, o gabarito. Se tiver alguma dúvida, já deixa aqui embaixo. E tem uma playlist aqui de Guerra Fria se você quiser revisar, tá? Você falou, não, Tati, não entendi nada. Tem uma playlist aqui no canal sobre Guerra Fria. Bom, agora vamos para... Tem uma imagem aqui chamada iluminura, né? Então, a iluminura do século XIII. Ok. Sobre a iluminura ao lado, é incorreto afirmar. Olha só, gente. Observe que aqui está pedindo correto e aqui está pedindo incorreto. Quando é assim, quando a prova não tem um padrão, que, por exemplo, o Enem tem um padrão. O Enem nunca vai te perguntar o que é falso, o que é incorreto. O Enem sempre vai te perguntar a resposta certa, o que se relaciona. Aqui está falando o que não se relaciona, tá? Então, toma cuidado com isso, porque se a prova apela para os dois lados, para os dois tipos de questão, você precisa ficar atento, porque depois você acha que, que tem que marcar o correto e marca errado, entendeu? Então, sempre escreve do lado, a errada, procurando errado, sei lá, alguma coisa assim para ajudar seu cérebro. Nosso foco ultimamente anda muito disperso, né? Para ajudar seu cérebro a lembrar o que precisa. Letra A. Revela a supremacia da união entre guerreiros e trabalhadores sobre os membros do clero. Já começamos mal. Gente, olha essa imagem. Então, tá todo mundo no mesmo patamar da imagem, né? A gente chama de primeiro plano. São 3 personagens em primeiro plano. Se esses 3 personagens estão em primeiro plano e não existe nenhum símbolo para me falar que alguém é superior a outro, eu posso falar em supremacia? Em união de 2 com relação ao outro? Não, não posso. Então, essa já seria a resposta, mesmo porque isso não condiz com as questões da Idade Média. Aqui, ó, a gente teria um camponês, um soldado e um membro do clero, né, Tati? Como você sabe disso, pelo amor de Deus? Bom, pelas vestimentas, né? E aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele tem um instrumento aqui, né? Uma pá, digamos assim. E aí faz essa conexão com o camponês, tá? E as vestimentas e tudo isso ajuda também a identificar. Então, letra A provavelmente é o nosso gabarito. Tá bastante errado falar essa supremacia. Agora, olha a letra B. Representa a sociedade trifuncional tal qual foi concebida pelos bispos Aldebaran de Laon no século XI. Tati, eu não sei quem é esse cara, o que eu faço? Tudo bem você não saber quem é esse cara. Mas representa uma sociedade trifuncional? O que é trifuncional? Uma sociedade em que existem 3 funções estabelecidas? Sim, que é a questão de rezar, guerrear e trabalhar, né? No caso, cultivar, trabalhar, etc. Esse bispo, Aldebaran de Laon, ele tem aquele texto... O texto mais clichê que existe de Idade Média é esse. Uns rezam, outros oram, entendeu? Você provavelmente já viu isso, já caiu inclusive na prova do Enem. Se eu não me engano, tem uma questão da semana aqui no Historizando sobre essa questão. Se eu achar, eu vou colocar também no link para vocês, tá? Mas esse texto é um texto bem clichêzão mesmo, mas não precisa saber quem é.
Basta saber que representa essa sociedade em que cada um tem a sua função estabelecida e acabou. E no caso são essas 3. Então tá ok. Letra C. Expressa uma concepção de sociedade no medievo. É bem direto, né? Expressa uma concepção de sociedade no medievo. Sim, é uma concepção da sociedade da Idade Média, né? Nós temos aí as funções e tudo, as, entre aspas, classes, né? A gente não usa classe nesse momento, quer dizer, a visão marxista acaba usando, mas, enfim, a gente observa esses grupos aí do medievo e tá certo. Letra D. Representa uma configuração social baseada na cooperação e no serviço para a harmonia social do medievo. Mais uma vez, a mesma coisa. Se a letra B tá ok, a letra D também tá ok, porque essa representação, e gente, de novo, é a representação, é a imagem. Quer dizer que na real é assim, essa paz, essa harmonia, todo mundo juntinho? Não, mas é a representação que está sendo colocada ali, tá? Então, sim, representa essa configuração que está colocada aí de cooperação e harmonia. A imagem está mostrando isso, né? Uma cooperação e harmonia. Cada um aí com sua função, ninguém brigando, ninguém tretando. E letra E, não expressa a sociedade medieval em sua configuração social variada. De novo, não expressa a sociedade medieval em configuração social variada. É uma configuração social variada? Não, tem só aquilo ali e acabou. Então, não expressa essa configuração variada. Gente, toma muito cuidado, porque essa questão é muito confusa. Primeiro, você tem que se prender à luminura. A iluminura, então a imagem em si, porque é disso que está perguntando, e está perguntando errado, então você pode ficar confusa, tá? Letra A, o nosso gabarito, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Bom, vamos a essa aqui agora. Para assegurar a ordem entre os conquistados, os romanos tinham que manter postos avançados e acampamentos militares espalhados pelo território imperial. Era preciso alimentar e armar os soldados onde estivessem. Então, aqui está falando da questão da conquista, do império, do avanço, etc. Tá? Então, vamos lá. Sobre o exército romano no período imperial, é correto afirmar: exército no império, lá em Roma. A. Foi decisivo nas conquistas territoriais durante o período republicano, perdendo seu prestígio durante o período imperial. Essa aqui é o distrator me engana que eu gosto, que eu falo com vocês, que começa certo e termina errado, né? Foi decisivo nas conquistas territoriais? Com certeza, o exército foi decisivo, mas perde prestígio no império? Pelo contrário, gente, vai ganhando cada vez mais prestígio, né? Tanto que os imperadores, na maioria das vezes, eram membros do exército, então eles ganham prestígio. Letra B, permaneceu distante das atividades de manutenção das fronteiras dos territórios? Não, né? O exército também tinha essa função, não foi distanciado através disso, também tinha a função das fronteiras. Letra C, deixou de exercer sua influência no governo após a reforma de Augusto. De novo, no período imperial, gente, essa influência foi muito forte, tanto que uma das motivações dessa crise do Império Romano é justamente essa força do exército. O exército foi ganhando tanta força, mas tanta força, que eles foram disputando dentro do exército entre si, né? Então, não. Letra D. Desempenhou diferentes papéis administrativos e econômicos na manutenção do poder imperial. Perfeito. Não era só... Porque a gente pensa em exército, a gente pensa na galera que vai lutar, que vai defender, etc. Mas, como eu disse, foi ganhando tanto prestígio que eles tinham outras funções, até mesmo a função de imperador, mas tinham funções administrativas, etc, tá? Então, letra D é a resposta. Letra E, era limitado em tamanho, o que refletiu num papel político secundário. Tá vendo que todas, menos a resposta, tá falando de algo tá diminuindo questões do exército? Tipo assim, foi menos isso, acabou ficando... limitado, secundário, não é o caso, tá? Durante o período imperial, na verdade, na transição república e império, o exército foi ganhando cada vez mais força, e é por isso que o Império Romano tomou toda essa estrutura, né? Formou toda essa estrutura, incluindo mesmo até a questão de império em si, o exército contribui para essa formação. Agora vamos de história do Brasil.
O golpe civil-militar de 64, no Brasil, provocou uma ruptura violenta no sistema democrático vigente desde 46. O país passou a ser governado por generais escolhidos pelo Congresso Nacional em eleições indiretas e sem participação popular. Uma das formas jurídicas mais frequentes empregadas pelo regime para a garantia da governabilidade deu-se por meio da decretação dos atos institucionais, que são os AIs. De novo, tá pedindo a incorreta. Olha como você tem que tomar cuidado para não se confundir. Então, você tem várias afirmativas aqui sobre a ditadura, uma está errada, as outras estão certas, tá? A ditadura civil-militar extinguiu os partidos políticos e cancelou seus respectivos registros através do AI-2. Verdadeiro, isso é certo. O AI-2 é a questão do bipartidarismo, então cancela a existência de todos os partidos, criam 2 novos partidos, situação, oposição, a Arena MDB, tá? Então, letra A, ok. Letra B. A ditadura civil-militar realizou escassos investimentos tanto em obras de infraestrutura rodoviária quanto em sistemas de comunicação. Isso é falso. Existem altos investimentos e até mesmo existem denúncias dessa grana aí ter sido, né, desviada, etc. Principalmente se a gente pensa na Transamazônica, né? É o maior exemplo aqui, que é uma rodovia que não foi finalizada até os dias de hoje, praticamente, gastou muito dinheiro lá. Então, não é que não teve investimento. Esse investimento pode não ter sido aí 100% aproveitado, mas teve investimento sim, tá? Então, letra B é falsa. Letra C. As graves violações de direitos humanos, sobretudo a aplicação de tortura, detenções ilegais e desaparecimentos de opositores, foram práticas sistemáticas durante grande parte desse período histórico. Sim, tortura, a questão de censura, várias problemáticas, várias mortes causadas por tudo isso, perseguições, até mesmo alianças com outros países por essas perseguições, como, por exemplo, a Operação Condor, que é bastante citada, né? Então, assim, verdadeiro. Letra D. Pelo ato institucional número 5 de 68, o regime militar suspendeu, entre outras, as garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como exercício em funções por prazo certo. Essa aqui eu acho que deve ter confundido a cabeça de muita gente. Primeiro, quando a gente estuda o AI-5, a gente foca na questão do habeas corpus, né? Então, quando a gente fala, o AI-5 vai extinguir o habeas corpus, mas é só isso? Não. O AI-5 vai colocar outras questões ilimitantes também, com relação até mesmo ao funcionalismo público. Essas questões de vitalicidade, inamobilidade, estabilidade, tem muita relação com o funcionalismo público, com a questão do judiciário, tá? Então, tudo isso aí vai prejudicar de alguma forma o judiciário. Então, vai existir. Se você pegar essa frase assim, ó, garantias constitucionais, se você copiar isso, garantias constitucionais de vitalicidade, e colar no Google, vai aparecer justamente o AI-5, porque a pessoa que fez a questão tirou essas palavras do AI-5 mesmo, da escrita do AI-5, tá? Mas assim, um pouco paia, por quê? Tem que decorar isso, né, gente? Só que é o seguinte, a letra B, ela tá assim, gritando que ela tá errada, e a gente precisa da falsa. Então, a letra B, com certeza aí, essa questão das obras de não existir, existiu sim. Letra E. A lei número... Aí, de novo, tá vendo? Pegando lei e apostando nessas coisas. A lei número 6.683 de 79 concedeu anistia política a todos aqueles que cometeram crimes políticos no período de 61 e 79. Essa lei é o número da lei da anistia, tá certíssimo. É isso mesmo, né? Mas aí, observem que já tem mais detalhes aí com relação à história do Brasil. E eu sempre falo isso para vocês. Geralmente, as provas, não é que elas cobram mais Brasil do que geral em questão de números, mas as provas geralmente cobram mais detalhes, mais aprofundamento da história do Brasil. Se você tem alguma dúvida com relação a alguma questão da ditadura, já tem uma playlist aqui completa de ditadura militar. Eu vou deixar para vocês revisarem, tá? Bom,
Deixa eu diminuir aqui minha carinha para aparecer. Vamos lá. Considere o texto abaixo. Peraí, minha setinha, cadê? Aqui. Considere o texto abaixo. A emancipação fora conseguida num contexto de violência generalizada, que causara a morte de centenas de milhares de pessoas, em especial na Colômbia, na Venezuela, no México e no Haiti. Os países que sofreram menos baixas foram Brasil, Equador, Paraguai e os da América Central. Os sofrimentos da população foram agravados pelos deslocamentos, como o êxodo oriental no Uruguai em 1811 e a fuga em massa dos partidários da independência do Chile, que tiveram de emigrar de Concepción para Santiago em 1817. Aqui é um trecho falando dessas independências, né, do século XIX aí na América. Então vamos aqui, ó. Da América Latina e do Caribe, dos processos de independência aos dias atuais. É uma obra, né? Considerando as informações do trecho acima os conhecimentos sobre o contexto histórico e os aspectos sociais e políticos da independência dos países latino-americanos e do Caribe, é correto afirmar. Então, considerando tudo isso, o que é correto aqui? De novo, olha só, tá pedindo? Correta, né? Atenção aí. Letra A. As políticas liberais que surgiram na década de 50 no processo de consolidação das independências favoreceram a aquisição de terras pelas comunidades indígenas. Gente, essas políticas liberais que vão surgir aí, surge com interesses mais voltados para uma classe específica, né? A classe burguesa, até mesmo a questão de discussões aí dessa elite com relação a isso, né? Essas independências. Tanto que a gente pensa na independência da América Latina, a gente pensa em crioulos, chapetones, aquela coisa toda com relação à América Espanhola, né? Então, na verdade, são esses crioulos que vão comandar, digamos assim, a maioria dos processos. Por isso, esse favorecimento à aquisição de terras pelas comunidades indígenas não vai acontecer. Mesmo porque, se acontecesse de fato, a história seria bastante diferente, né? São essas populações, até os dias de hoje, que são marginalizadas, justamente por não terem tido nenhum desses acessos, tá? Letra B. Líderes políticos como Bolívar e Bernardo O'Higgins, entre outros, passaram a apoiar a independência do Brasil em 22 e, sobretudo, incentivaram a instauração do regime monárquico. O maior problema aí é esse incentivo ao regime monárquico. Assim, eu não estou lembrada de nenhum apoio direto. Pode ser que apoie no sentido de reconhecimento da independência, mas um apoio direto, assim, eu não estou lembrada. Agora, toda a América Espanhola se tornou república, né? O Brasil foi a única monarquia. Então, na verdade, dificilmente esses países republicanos iam apoiar uma monarquia, né? Nesse sentido, vocês têm que se tornar monarquia mesmo, tem que ficar independente de ser uma monarquia. Dificilmente isso aconteceria, né? Letra C. A participação das mulheres nos processos de independência assumiu somente o papel atribuído a elas nesse tipo de conflito, como de preparar comida para as tropas e cuidar dos feridos. Não, gente. Na verdade, nesses conflitos existem, na maioria das vezes, existem mulheres ativas e participantes, até mesmo nas batalhas em si, né? A gente tem vários exemplos na independência do Brasil, na Guerra do Paraguai. Aqui no canal eu fiz até um vídeo sobre a Jovita, né, que é uma mulher que atuou na Guerra do Paraguai. Então, eu brinquei até que é a Mulan brasileira, mas a gente tem mais de uma Mulan brasileira, né? Porque a Maria Quitéria também na independência. E isso não é diferente na história da América Latina. As mulheres vão ter também participação ativa nesses conflitos, tá? Bom, letra D, né? Isso, letra D. Com o fim dos conflitos, os países emancipados da região saudaram as pesadas dívidas que contraíram com os bancos ingleses. Aqui tá falando o seguinte: acabou as independências, ficaram independentes, não tem mais dívida com os ingleses. De jeito nenhum, tem uma alta dependência com os ingleses, não só a América Espanhola, a ex-América Espanhola, mas até mesmo o Brasil, né? A gente ficou aí bastante dependente desse capital inglês. A América, na verdade, latina como um todo, praticamente, né? Dependente desse capital inglês. E aí só nos sobra a letra E,
que aí eu espero o negócio do Google, né? Somente Cuba e Porto Rico não se emanciparam, permaneceram como colônias espanholas até 1898. Verdadeiro. Aqui no canal tem um vídeo de Revolução Cubana em que eu explico um pouco mais sobre isso, né, sobre essa questão tardia desses países, e tanto Cuba quanto Porto Rico vão acabar participando aí de uma questão norte-americana, de influência norte-americana, né? Então vão ter problemáticas aí, porque vão até se tornar, entre aspas, independentes, mas vão ser totalmente dependentes dos Estados Unidos, né? Então tem uma discussão muito grande em cima disso. Letra E é a nossa resposta. Se ficou alguma dúvida, não se esquece de comentar aqui embaixo. Não se esquece que já tem vídeo lá no Parabólica também com o restante das questões. Se vocês querem mais conteúdos de mais provas, comente. E é muito importante você comentar também que chegou até o final desse vídeo. Se você está assistindo essa parte, comenta, tá? De chegar até o final, porque aí eu posso entender que essas questões da semana também mais prolongadas vocês também curtem, vocês também gostam. E claro, gente, sugestões, comentários, por favor, fique à vontade, o Historizando é nosso. E falando em ser nosso, não se esqueça de se inscrever e de curtir esse vídeo. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!